Eu quero ler um texto da palavra de Deus, vou ler, na verdade, mais de um, porque agora eu quero falar da palavra que Deus nos deu para o terceiro ciclo. Diz para os irmãos que, claramente, nós estamos entrando no terceiro período de 7 anos. Primeiros 7 anos foi uma obra local, que Deus levantou como modelo, depois isso explodiu no Brasil, e agora nós estamos no terceiro ciclo, e Deus tem nos prometido uma explosão, de nos tornarmos 500 mil de jovens, nos próximos 7 anos, e a palavra, você sabe, Deus sempre tem uma palavra para o tempo, daquilo que Ele quer fazer, e a palavra que Ele colocou no nosso coração, é amor, presta atenção, não converse, amor, amor é a palavra, e eu comecei a pensar, meu Deus, porque Deus falou, essa é a palavra que vai tocar a geração. Você sabe, hoje em dia, não dá ibope falar do amor. Se alguém falar, o pastor vai pregar, qual que é o tema? Ele vai falar de amor, que legal. As pessoas falam, Jesus te ama, obrigado. Porque o diabo jogou no descrédito essa palavra, usando ele de qualquer maneira. Mas essa é a grande verdade do universo. Por isso, o que parece simples, é extremamente desafiador para mim, falar, justamente porque parece simples, mas não é. É provavelmente a maior verdade, a mais profunda, a mais poderosa, e a que tem menos revelação no Evangelho, a palavra amor. E eu comecei a pensar, quando Deus falou comigo, eu pensei, eu acho que Ele deve estar falando, que é, obviamente, amar o próximo, que vai ser a resposta, porque a Bíblia diz que nos últimos dias, o amor iria se esfriar do coração de quase todos, seria escasso. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam maus, avarentos, jactanciosos, mais amantes dos prazeres do que de Deus, desafeiçoados, ou seja, sem afeição, sem amor, mentirosos, e assim vai. Um dos maiores sinais do fim é que o amor ia se esfriar, porque Deus é amor. Deus não simplesmente ama, Ele é amor. Então eu pensei, se essa é a estratégia do inimigo, esfriar o coração das pessoas, e é verdade, nós vivemos um tempo de extremo egoísmo, cada um quer cuidar de si mesmo, não se importa com o outro. Falei, então essa é a resposta. Bem, eu continuei a meditar e eu percebi que isso faz parte, mas não era o ponto central. Aí eu continuei a orar e pensar sobre essa palavra amor. Eu concluí a respeito do amor ao próximo, porque o próprio Jesus, em Mateus, respondendo aos fariseus, ele disse, toda a lei e os profetas se resumem em 2 coisas, em 2 mandamentos, de amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Aí eu pensei, então deve ser o segundo, porque o que ele diz que em primeiro lugar, a lei e os profetas, significa amar a Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas. Segundo, amar ao próximo. Ou seja, ele diz que toda a lei e todos os profetas, se for resumir, resume em amar a Deus e amar o próximo. Eu falei, então deve ser isso. O segredo então não está em primeiro lugar amar o próximo, eu pensei, mas sim amar a Deus, porque se eu amo a Deus, eu vou amar o próximo. Essa é a chave. Ser um povo apaixonado por Deus e ser um povo que ama as pessoas porque tem essa paixão por Jesus. Essa é a chave, e faz sentido, claro, mas ainda não era o ponto. Tinha ainda um terceiro estágio do amor que Deus queria falar comigo e com nós, com cada um de nós. Porque a lei e os profetas param aí, amar a Deus e amar o próximo, mas aí ainda não é a base maior do amor. Aí vem o Novo Testamento, aí vem a verdade mais revolucionária do mundo, porque de fato quem é que pode de verdade simplesmente decidir e dizer vou amar a Deus? Esse é um estágio do amor, mas Deus falou, o maior amor não é
que vocês devem amar o próximo, que é verdade, e nem mesmo que vocês devem me amar, que é verdade. Mas a maior verdade, mais profunda, mais poderosa, mais revolucionária, não é que você vai amar o próximo, não é que você vai amar a Deus, mas é que Ele nos amou primeiro. Aqui está os 3 estágios do amor. E toda a revolução e o avivamento que nós vamos ver nos próximos anos, não é que em primeiro lugar nós vamos amar as pessoas, não é que em primeiro lugar nós vamos amar a Deus, mas é que em primeiro lugar nós teremos a revelação de que somos amados por Ele, que fomos amados por Ele quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Tem um versículo lindo na Bíblia, Apocalipse capítulo 14, verso 1, que diz: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz do grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Olha que lindo agora. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Uau, que coisa linda. Quando eu li isso, não está falando exatamente de nós, mas sim dos 144.000, mas tem a ver conosco, porque está falando de gente que está andando com Deus. A Bíblia fala que são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Quando eu li isso, eu falei, gente, isso aqui somos nós, os radicais livres. A essência dos radicais livres é que nós somos os seguidores do Cordeiro, por onde quer que Ele vá. Em São Paulo, em Goiás, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, qualquer parte do mundo, nós somos os seguidores do Cordeiro, por onde quer que Ele vá. Por que nós seguimos o Cordeiro e não o leão? Você não faz essas perguntas, né? Nós seguimos o leão também, claro, mas aqui a Bíblia está dizendo que nós somos o seguidor do Cordeiro, porque foi o Cordeiro que deu a sua vida por nós. Não foi Cristo como leão, foi Cristo como Cordeiro. Como leão ele trata com o inimigo, mas como Cordeiro Ele deu a vida por nós. Ele nos amou primeiro, e por isso nós nos tornamos seguidores dele. Isso é muito doce, é um chamado para uma consagração de uma maneira muito poética. Os radicais livres são esses que estão seguindo aquele que por nós morreu. Talvez você não sabe, mas essa mão dos radicais livres que está aí no telão, a mão dos radicais livres, na verdade, se você observar, talvez você é novo, não viu, tem um furo na mão, né? Porque em primeiro lugar, essa é a mão de alguém que cometeu o ato mais radical que se pode cometer como ser humano: entregar a vida por alguém na cruz. Ele é a mão de Cristo. E obviamente a gente fez ali um design, a palma da mão é um R dos radicais, e o dedo polegar com o outro forma o L dos livres, na palma da mão de Cristo. Você nunca tinha visto, tá aí. Que você acha que a gente não pensa para fazer logomarca, né? Viram agora o R? Na palma da mão? E se não fosse o furo, não tinha jeito de ter o R. E o L está nos dedos. Ok, era só um detalhe. Amém? Olha para cá. Tá vendo como você tem que conhecer a sua identidade? Essa é o ato. Aqui está, por isso que é o radical livre, porque é alguém que dá a vida, mas porque ele nos amou primeiro.
E é por isso que nós o seguimos. Ele é o Cordeiro. E é precioso, porque aqui está falando de consagração, mas não de uma consagração qualquer. É um seguir o Cordeiro, porque foi amado primeiro. É segui-lo por onde quer que ele vá. E por que eu o sigo? Eu o sigo porque eu fui constrangido por esse amor. Eu amo esse versículo. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, amém, não converse, capítulo 5, verso 14: pois o amor de Cristo nos constrange, diga constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Meu Deus, o que eu poderia negar a alguém que deu a vida por mim, sendo eu ainda um inimigo dele? A Bíblia fala que a revelação dessa verdade nos constrange. O que significa a palavra constranger no original? Constranger significa isso. Suponhamos que você é essa garrafa de água, e eu sou Cristo, ou eu sou o amor dele. A Bíblia fala que nós ainda éramos inimigos, e ele deu a sua própria vida. E quando nós temos essa revelação de que somos tão amados, tão amados, tão amados, que ele achou que valia a pena dar a vida dele por nós, a Bíblia fala que a revelação dessa verdade, desse amor, nos constrange. Essa palavra constranger, no original, significa envolver. Isso é essa garrafa, ok? Envolver de tal maneira que não se pode escapar. É uma experiência de amor, de revelação, de que é um filho tão amado, e que se apaixona pelo pai, por causa desse amor, de uma maneira tão profunda e doce, que não tem mais como escapar disso, porque não é uma paixão de obrigação, não é a paixão porque o pastor mandou, porque eu tenho que pregar, e se eu não pregar eu sou crente de terceira. Não é porque agora eu tenho que fazer, mas é porque o amor me constrangeu. Eu estou tomado de paixão, porque descobri o quanto ele me ama. E ele não me ama porque eu sou perfeito, ele não me ama porque eu sou espiritual ou deixo de ser, ele não deixa de me amar porque eu erro, ou porque eu pequei. Não tem explicação. O único motivo é porque eu sou filho. Eu amo esse texto. Olha, coloca a Bíblia para mim, Mateus capítulo 13. Vou procurar, tentar explicar um pouquinho para você. Eu sei que é Deus que vai revelar. Mateus 13, 44. Olha o que diz. 13, 44. O reino dos céus, preste atenção para você não perder isso. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, que lindo isso, vai, vende tudo que tem, diga tudo que tem, e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola especial, uma pérola de grande valor, vende tudo que tem e compra. O que é isso aqui? E a Bíblia diz que faz isso transbordante de alegria. O que está dizendo aqui? Talvez a vida inteira você ouviu dizer que Jesus é o tesouro, Jesus é a pérola de grande valor, que você encontrou,
vendeu tudo que tinha, deu toda a sua vida para tê-lo. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Nenhum homem seria capaz, ainda que desse tudo que tinha e toda a sua vida, nenhum homem poderia comprar a Cristo. Por isso não é eu que está dizendo aqui, olha para cá, este homem é Cristo. E o que você não imagina, o que você não sabia, é que aos olhos de Deus, você é o tesouro. Você é a pérola de grande valor. E ele achou essa pérola. Se alguém puder tocar um teclado baixinho aqui para mim, eu agradeço. Tem um tecladista aí? Ok. Olha para cá. Olha para mim, não converse, não olhe para lá, olhe para mim. Você é o tesouro. Você é a pérola. E a Bíblia diz que quando o Senhor te viu, Ele achou que valia a pena vender tudo que tem para ter você. A Bíblia diz em João que o Senhor nos amou tanto quanto amou Jesus. Uau! Não podemos imaginar isso. Ouvindo esse texto, eu pergunto: nada poderia estar mais longe de ser chamado de vida cristã, como palavras do tipo obrigação, medo, ameaça, coerção, ou até mesmo preço. Preço. Será que de fato nós pagamos algum preço? Será que a gente pode chamar de preço qualquer coisa que eu faça para Deus? Porque quem está tomado de paixão, como Ele, por nós, vai, vende tudo que tem, paga o preço mais alto que alguém pode pagar por algo, tudo, e chama isso de transbordante alegria. Meu Deus, o Senhor está tão apaixonado por você como um filho, que acha que vale a pena vender tudo o que Ele tem, descer do mais alto nível de glória, se fazer semelhante a um homem, dar tudo o que tem, toda a sua vida, por sua causa, e chamar e fazer isso transbordando de alegria. Esse é o amor de Deus. Eu achei que eu soubesse o quanto eu sou amado, mas a cada momento eu descubro que eu ainda não compreendo nada. Esse amor é revolucionário, é transformador, é explosivo, é estonteante, é poderoso. A maior libertação é essa, e não é por menos que Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6, a Bíblia diz que a vida dele era uma oferta no altar de Deus. Sabe por quê? Porque ele sabia o quanto ele era amado. Enquanto eu preparava essa palavra, Deus me falou algo. Em última análise, eu vou ler para você, preste atenção. Em última análise, quem são os radicais livres de hoje? Vocês, essa geração. É uma geração que, desprezada no mundo, filhos de pais que por sua vez também não conheceram o amor de seus pais, e que, divorciados de seus cônjuges, sem conhecer a Deus, jamais puderam sequer demonstrar uma fagulha desse amor aos seus próprios filhos. Agora, esses radicais, uma vez salvos, não conheceram apenas um Salvador, ou até mesmo um Senhor, ainda que também o seja, mas acima de tudo, estão agora conhecendo um Pai de amor, que a tudo entregou para os ter. E por isso, constrangidos
por esse amor já não podem escapar, e não lhes restando outra coisa a fazer, não por coerção, medo ou obrigação, mas por paixão, dar toda a sua vida a Ele, e ao Cordeiro seguir por onde quer que Ele for. Essa é a nossa vida. Você sabe, o grande problema da sua vida é que o mundo nunca te amou. As amizades e os namoros, os relacionamentos só te fizeram sofrer. Dentro da sua casa, o seu pai, a sua mãe, que não são necessariamente culpados, porque também não tiveram a oportunidade de conhecer o amor de Deus, não conseguiram de fato te amar, e muitos deles inclusive deixaram você, da sua família, foram embora, trocaram por outra mulher, ou nem nunca conheceram vocês, talvez. E essa é uma geração que chega na igreja sem conhecer o que é amor, nem na rua, nem dentro de casa. E por isso, por não conhecerem, não serem, não se sentirem amados, não sabem de fato o poder desse amor que revoluciona. Porque quem é amado por um pai que jamais o deixará, que nunca o abandonará, que nunca mais irá embora de casa, que nunca mais vai te trocar, que nunca mais vai te deixar, aprontando coisas de errado ou não você, sendo bom ou não, fazendo as coisas certas ou não, decidiu te amar de uma maneira inexplicável, e está aqui hoje para te dizer: eu nunca mais te deixarei. Ainda que em algum momento o seu pai e a sua mãe te deixaram, diz o Senhor, eu jamais te abandonarei. Ainda que uma mãe que está dando de mamar para um filho no peito fosse capaz de cometer a coisa mais horrível que pode existir, que é uma mãe abandonar uma criança de peito, o Senhor diz: eu por sua vez nunca mais te deixarei. Você muitas vezes quis ter um pai para buscar você na escola, mas ele nunca apareceu. Quis ter um pai para conversar de madrugada, porque os medos te assaltavam, mas ele não estava lá. Não pôde te compreender. E você chega, e o que você às vezes tentou fazer antes, que era tentar agradar o seu pai, para ter ele perto, e não funcionou, agora está tentando fazer a mesma coisa com Deus, servindo a Deus como líder, porque você está tentando ver se Deus fica feliz com você, para que você tenha Ele, mas não precisa. Você não precisa agradar, Ele já te amou. Ele chama você hoje de um tesouro precioso. Ele chama você hoje de filha, filho, uma pérola de grande valor. Eu te amei, diz o Senhor, e eu estou aqui para enxugar as lágrimas dos seus olhos. Nunca mais você terá medo à noite, porque eu vou estar com você. Nas suas decisões eu vou te dizer o caminho, nas suas dúvidas eu serei a resposta, na sua ansiedade eu serei a paz que excede o entendimento, no seu vazio eu vou te preencher. Você é a minha pérola preciosa, diz o Senhor. Você é o meu tesouro de grande valor. Esse é o amor de Deus. Esse é o primeiro estágio, o estágio mais profundo da palavra para terceiro ciclo. Ele nos amou e nos ama de tal maneira
inexplicável e não tem nada a ver com o que eu faço. Irmãos, quando Jesus é levado para o deserto para ser tentado, ele fica 40 dias sem comer, vence a Satanás e vai começar o ministério. Ele não tinha aberto nenhuma igreja, ele não tinha feito nenhum milagre, ele não tinha feito nada. Ele desce para ser batizado, o céu abre, o Pai vai falar: gente, Jesus está para começar o ministério, os céus estão abertos, o que será que o Pai vai falar para ele? Nós já sabemos, mas alguém poderia pensar, talvez Deus vai dizer: meu filho, eu quero que você cumpra uma missão na terra, para salvar o homem perdido. Não falhe, não vai falhar, hein? Faça tudo certo. Não, Deus não disse isso. Talvez alguém pudesse pensar: meu filho, você precisa se capacitar, porque eu tenho uma grande obra, se você não fizer, você vai falhar. Não, Deus não disse isso. Deus não disse que estava alegre porque ele tinha feito algo, porque ele não tinha feito nada. Não tem nada a ver com o que eu faço, deixo de fazer. Mas a palavra foi a primeira palavra de todas, antes de tudo. Quando o céu abriu, foi: este é o meu filho amado, a pérola de grande valor, o meu tesouro escondido, em quem eu tenho muito, em quem eu tenho todo o meu prazer. Aqui começava o ministério de Jesus, não com uma palavra de motivação, de confronto, mas com uma palavra que dizia: meu filho, sabe por que vai tudo dar certo? Porque queira você ou não, você é a menina dos meus olhos, você é o amado da minha vida. Por isso eu tomei uma decisão no dia que eu te escolhi, porque eu te amei, porque eu te amo. Eu garanto, tudo vai dar certo. Irmãos, você é um líder, você está sendo preparado para ser um líder. O terceiro ciclo está diante de nós, um desafio de 500 mil jovens está diante de nós. Mas espera lá, calma, não é você que vai fazer nada. A base de tudo isso não é que nós vamos amar as pessoas lá fora, ainda que isso é verdade. A base de tudo isso não é a força, vou chamar de força, não de base. De tudo isso não é que nós amamos a Deus e consagramos a nossa vida para Ele, ainda que isso é verdade. Mas a força maior é que eu sou amado, sou filho amado. Apesar de ter aprontado tudo de errado, eu sou filho amado, você é filho amado. Tem um texto na Bíblia, deixa eu ver se eu acho ele, aqui em João, não, Mateus, eu acho que é em Mateus, capítulo, deixa eu ver se é aqui, Mateus, capítulo 7, eu não sei se é aqui, ok, eu sempre esqueço esse versículo. João, deixa eu ver se é aqui. Bom, daqui a pouco eu vou achar, eu vou lembrar. Olha para cá, eu vou te falar. A Bíblia diz que Jesus está orando e ele fala: Pai, glorifica o teu nome na vida deles, para que o mundo saiba que o Senhor os ama tanto quanto me amou. Não sei se é João 8, 27 12, João 12 João 17, é de João 17 o que? 21, isso mesmo, obrigado. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos.
eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que Deus ama você do mesmo jeito, do mesmo tanto que Ele ama Jesus. Você consegue acreditar nisso? Essa é a maior certeza de que a sua vida vai dar certo. Mas eu errei. Você é a pérola de grande valor. Mas eu errei 100 vezes. Você é a pérola de grande valor. Mas o meu passado é terrível. Você é a pedra de grande valor. Ele escolheu vender tudo para ter você. Pastor, eu sou crente carnal, eu não tenho compromisso. Você é uma pérola de grande valor. Não tem explicação, Ele simplesmente te ama. Pastor, mas por que eu sofro? Porque no mundo tereis aflições, mas apesar dela, lembre-se, o diabo pode me atacar, eu posso ter todos os defeitos, porque isso faz parte do mundo caído, mas isso não muda uma verdade: eu sou um filho muito amado, e o meu pai está cuidando de mim no meio da luta, e Ele vai transformar a minha vida. Quando você tem esse entendimento, você é levado para o segundo estágio do amor. Agora sim, não mais porque eu decidi amar a Deus, mas porque agora, sendo tão amado, estou constrangido por esse amor, e não dá para fazer outra coisa senão derramar a minha vida no seu altar. Não é porque o pastor disse que eu tenho que me consagrar para alcançar 500 mil de jovens, não, mas é porque eu fui tomado de uma experiência de amor tão poderosa e tão profunda, que a minha vida agora está envolvida de tal maneira por esse amor, que eu não sirvo para mais nada nesse mundo, senão ser um seguidor do Cordeiro, por onde quer que Ele vá. Por onde quer que Ele vá. E obviamente que seguindo a Ele, nós vamos ser levados para amar os outros filhos que ainda não estão aqui e que devem vir. Esse é um tempo da oportunidade. A Bíblia diz que Jesus, chegando em Jerusalém, chorou e disse: vocês não reconheceram o Kairos, o tempo da oportunidade. Depois você pode ler em Lucas 19:41. Essa palavra Kairos, oportunidade, significa tempo fixo e definido. Tempos em que, presta atenção, tempos em que as coisas são conduzidas à crise. A esperada época decisiva, a um tempo oportuno, a um período limitado de tempo, um tempo que traz as coisas e os eventos para que tudo culmine nesse tempo especial para acontecer aquilo que Deus planejou. Esse é o Kairos de Deus. O nosso país está afundado numa crise política, moral, religiosa, violência, saúde, doença, desemprego, descrédito. Nosso país está num tempo que não é normal. Pessoas dizem: é o diabo. Não, elas dizem: é Deus, é o juízo de Deus. Não, não é o juízo de Deus. Não é ainda. Ainda é tempo da graça. É o diabo que está fazendo isso. E as pessoas estão sofrendo, e esse sofrimento fazem com que elas estejam abertas. E é nessa hora em que o Brasil ainda está aberto, porque a Bíblia diz: trabalhe enquanto é dia, porque a noite vem e eles não vão nos ouvir mais. Mas agora é a hora de pregar o Evangelho, quer seja oportuno, quer não. E agora é a hora de ceifar, porque já está madura. E agora é a hora que Deus levanta um exército para se posicionar na escola, na faculdade, dentro de casa, no trabalho. E porque está tomado de amor, porque foi amado,
vai encontrar os outros filhos que estão sofrendo e dizer: seu pai mandou te dizer que ele ama você e que você é um tesouro escondido, e ele vendeu tudo para ter você de volta, e eu vim aqui te buscar, meu irmão. Essa é a mensagem, esse é o amor. Olha para cá, esse é um momento precioso. Eu vou te contar algo, irmão. Deus já tem falado isso comigo há muitos anos, e a cada tempo eu tenho mais convicção. Olha para mim. Se vocês puderem esperar, eu vou terminar em 5 minutos. Aí vocês não atrapalham ninguém. Olha para cá. Olha para cá. Aí quem quiser ir embora vai. O pastor Marcelo ainda vai pregar, mas eu gostaria que você ficasse. Mas eu entendo que às vezes pode ser necessário ir embora. Eu entendo. Mas olha para cá. Eu vou encerrar, daí de uma para outra você sai, se for o caso. Mas eu acho que você não devia ir. Mas olha para cá. Existe um tempo preparado. Você precisa perceber isso. São momentos que, se você deixar passar, perdeu a chance. Uma das maiores tragédias da história dos avivamentos aconteceu no ano de 1271. Dois homens chamados Nicolo e Mateu Polo. Eles eram o pai e o tio de Marco Polo, um desbravador, né? Eles foram visitar um imperador mongol chamado Kublai Khan. Esse homem naquela época era um governante mundial. Ele governou presta atenção, ele governou toda a China, toda a Índia e todos os povos do Oriente. E ele ouviu a história que o Nicolo e o Mateu Polo falaram sobre Jesus, e ele mandou chamá-los. Me conte sobre Jesus. E ele ficou tocado e falou: eu quero me converter ao cristianismo, eu quero me batizar, e eu sou o imperador. Se eu fizer isso, toda a minha nação, a China, a Índia e o Oriente, todos serão crentes também. Então, volte lá na sua terra, fale com o seu sacerdote para mandar 100 missionários para cá, para contar a respeito de Jesus, e todos nós vamos nos converter. Eles foram embora, levaram 30 anos para mandar 2 missionários. Não dava mais tempo, já tinha passado a oportunidade. Se eles tivessem percebido a urgência, hoje, provavelmente toda a Índia, toda a China e o Oriente Médio poderiam ser cristãos. Meu Deus, que tragédia! Por quê? Porque não foram sensíveis para perceber que a hora era aquela. Foram tardios em pregar o Evangelho, em falar que havia um Deus que os amava mais do que eles podiam imaginar. E quando nós olhamos hoje para a China, para a Índia, para o Oriente Médio, nós vemos o caos. O diabo fez uma convenção com alguns demônios de graduação maior, para discutir o que fariam para que os crentes não tomassem as nações. O primeiro se levantou e falou: Satanás, eu tenho uma ideia. Vamos dizer para eles que o inferno não existe, e aí eles não vão se preocupar, porque não vão ter medo e não vão fazer nada, e nesse engano não vão pregar e todo mundo vai morrer. O diabo disse: é interessante, mas não é tão bom assim. A Bíblia está clara que o inferno existe, eles não vão acreditar. Levantou o segundo demônio e disse: já sei, vamos dizer que o céu não existe, porque se o céu não existe, não há esperança. Se não há esperança, para que pregar? Satanás ouviu e falou: interessante, mas também não vai ser suficiente, tem muitas evidências na Bíblia que o céu existe, eles não vão acreditar. Então se levantou o terceiro, e ele disse: eu tenho uma ideia melhor.
Melhor do que dizer que o inferno não existe, porque eles vão acreditar. Melhor que dizer que o céu não existe, porque também não vão acreditar. Mas vamos dizer para eles que não se preocupem, ainda resta muito tempo, fiquem tranquilos. E aí, quando eles abrirem os olhos, será tarde. Não caia no engano. Jesus chamou os discípulos na beira do poço com a mulher samaritana e falou: vocês estão pensando que ainda falta 4 meses para a ceifa, mas eu vos digo, erguei os vossos olhos, porque os campos já branquejam para a ceifa. E se passar o tempo, vai se perder a colheita. Nós estamos dentro do Kairos de Deus no Brasil, um tempo em que todas as coisas foram arranjadas para esse tempo. As escolas estão abertas, as faculdades estão abertas, as pessoas precisam de Deus agora. Eu sei que a situação vai mudar, claro que vai, e daqui a pouco vai melhorar. As pessoas vão voltar a ter emprego, vão estudar, já não vão mais querer Deus. Mas agora elas querem. Agora é a hora. Os próximos 7 anos podem ser a nossa última oportunidade. Eu estou aqui para te dar uma voz de alerta. Depois que eu terminar a faculdade eu me envolvo. Depois que eu casar eu me envolvo. Quando eu for mais velho eu me envolvo. Pode ser tarde. Trabalhe enquanto é dia, porque a noite vem. E quando ela vier, o tempo será encerrado. Mas não vá porque você tem que ir. Não vá porque você tem que amar a Deus, mas tudo começa porque você é amado. Essa experiência de que é um filho amado vai fazer você se apaixonar pelo seu pai. E porque você vai se apaixonar por ele de uma maneira tão incrível, você vai querer viver para agradar o coração dele. Porque filhos apaixonados querem agradar o coração do pai. E o coração do pai vai te dizer: você me ama porque você descobriu o quanto você é amado? Sim, pai. Você está constrangido por esse amor e quer me agradar agora, ainda que não mude o meu amor por você? Sim. Então vai e chame outros filhos que eu amo muito também. Eu vou encerrar dizendo o seguinte. A nossa história é mais ou menos assim. Havia, sei que a equipe está aí de louvor, pode tomar os postos. Olha para cá, fica em pé, vamos ficar em pé, que daí fica difícil de sair. Mas não converse, por favor, por favor. Psss. Não é para conversar, não é para conversar. Por favor, olha para cá. Shhh. Silêncio, silêncio, por favor, não perca o ambiente. Preste atenção aqui. Uma criança um dia construiu um barquinho de madeira muito legal, feito com palitinhos de picolé. E ele gostava muito desse barquinho, ele brincava nas enxurradas. E um dia ele perdeu esse barquinho, a chuva foi muito forte. E ele não conseguiu encontrar. Ficou muito triste, porque ele que tinha construído. E andando ali na rua da casa dele, ele encontrou o barquinho na mão do outro menino. E ele foi lá e falou: esse barquinho é meu, foi eu que o fiz. E o menino falou: não, eu achei, agora ele é meu, eu não vou te dar. Ele falou: então, mas é meu. Ele falou: eu te vendo. Mas eu não tenho dinheiro. Ele falou: eu te vendo. Aquele menino então saiu, ainda criança, começou a trabalhar duro, vendeu os brinquedinhos outros que ele tinha, todos, ajuntou todas as moedinhas, todos os brinquedos que ele tinha, ele vendeu. E ele foi lá e comprou de volta aquele barquinho. E eles contam que aquele menino, olha para cá, pegou aquele barquinho,
abraçou ele e falou: "Ô barquinho, agora você é meu 2 vezes. Uma vez porque eu te criei, segunda vez porque eu te comprei. Barquinho, eu vendi todos os meus brinquedos, todos os meus presentes, porque eu achei que valia a pena ter você de volta. Você para mim é uma pérola de grande valor, um tesouro escondido no campo. Você é o meu filho mais amado", diz o Senhor. Uma vez porque Ele te criou, outra vez porque Ele te comprou. Você pertence duplamente a Ele. O seu pai um dia te deixou, talvez você nem nunca o conheceu. Homens te marcaram, te traíram, te deixaram. E você talvez fique com medo de que isso aconteça de novo. Mas o seu pai, que é Deus, não é como o seu pai de carne. Não, Ele nunca vai te deixar. Mesmo que você erre, cometa as coisas mais absurdas, nunca te deixarei. Jamais te abandonarei. Estarei com você todos os dias da sua vida. Se você andar pelo vale da sombra da morte, eu vou passar com você. Eu vou preparar uma mesa na presença dos seus inimigos. A minha mão te guarda por todos os lados. Não é porque você pode fazer algo por mim, não, é porque você é o meu filho amado. Nunca mais diga que está só, porque eu nunca mais vou te deixar. Ainda que você for infiel, eu vou continuar sendo fiel e vou te amar assim mesmo. Você, minha filha, meu filho, nunca mais precisa ter medo. Eu sou o seu pai, e eu quero que você conheça o meu amor por você. Nesse momento, irmãos, eu quero te dizer algo. Você sabe, na vida da igreja, nós levantamos as mãos às vezes. E nós podemos levantar as mãos por 3 razões. A primeira é como um ladrão que é abordado pela polícia, e a polícia diz: "Pare, polícia". E aí o ladrão levanta as mãos, não é? Ele está dizendo o quê? Eu me rendo. Às vezes, sabe, tem momentos na nossa vida que a única coisa que nos resta é dizer: eu desisto de tentar, na força do meu braço, eu não posso mais, eu me rendo. Isso é uma maneira. A segunda maneira é quando você é a polícia e diz para o bandido: pare, eu tenho autoridade para fazer isso. Às vezes levantamos a mão na igreja para dizer ao diabo: pare. Mas tem um terceiro motivo pelo qual nós erguemos as mãos na igreja. É o motivo que, quando uma criança está com medo do escuro, vai no quarto do seu pai e puxa a barra da calça dele, levanta as mãos e fala: pai, me toma nos seus braços. Eu quero ficar aí. Hoje é assim que eu quero convidar você para erguer as suas mãos para o seu pai, para o seu pai. Nós vamos tocar essa geração, não porque nós amamos o mundo perdido, nem mesmo porque nós amamos a Deus, mas porque primeiro Ele nos amou.
nós vamos ministrar uma canção. E eu quero dizer para você que enquanto nós estivermos ministrando essa canção, você terá uma experiência como nunca antes. Uma experiência de ser amado, de ser amada profundamente por um pai que não pergunta o que você fez nem deixou de fazer, mas que apenas te diz: você é o meu tesouro escondido, a minha pérola de grande valor, meu filho querido, minha filha amada. Deixa esse amor te constranger. O chão que eu piso, és mais céu que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem, és tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais perto que a pele em meus ossos. Teus pensamentos me definem, tudo para mim, minha realidade, Erga suas mãos para o Senhor. essa minha realidade. Diga para Ele: oh, sim, Senhor. Eu pertenço a ti. Diga, papaizinho, Abba, Abba. Eu pertenço a ti. Ele é o seu papaizinho.
Senhor, nós pertencemos ao Senhor. Nós recebemos esse amor. Sabemos que nós fomos comprados por um alto preço. Nós queremos ter revelação da Tua palavra. Oh Senhor, que cada jovem que aqui está possa se sentir amado pelo Senhor, que possa entender que por 2 vezes pertence ao Senhor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, aleluia, aleluia.